alguns pontos que são extremamente importantes a gente considerar, tá? Que é uma foto minha até da bike, e eu coloco ali, ó, o ponto 1, 2, 3, aquelas marcações. O que é isso? São os equipamentos que eu levo na bike, né? E ali são os suportes para alimentação. Então vejam que essa aqui é uma prova de Ironman, aonde eu pedalei por quase 6 horas. Então ali eu preciso de uma suplementação para uma prova de 6 horas. Um dos pontos que eu preciso entender com o meu paciente, que eu preciso entender do meu atleta, é quanto tempo ele estima em ficar em cima da bike, seja num treino ou numa prova. Né? Se ele vai parar para repor, se ele é autossuficiente, se ele vai ter postos de abastecimento na prova, ou se ele precisa levar tudo, ser autossuficiente. No caso aqui da prova, essa prova acontece aqui em Floripa, é o Ironman de Floripa. Esse Ironman foi de 2018. Então eu precisava ser autossuficiente. Então olha só, ali eu tenho 3 garrafinhas de água. E isso é uma coisa que vocês também tem que é legal a gente compartilhar e perguntar para o nosso atleta, né? Quantos suportes para água ou para suplementação que você tem? Muitas vezes o atleta vai ter um suporte. Então, gente, pensa, se eu tiver um suporte para levar a suplementação, aonde está a minha água, né? Onde está o suporte da água? Claro que as provas, elas fornecem os pontos de hidratação onde fornecem água. Mas uma coisa que eu sempre levo em consideração e faço o meu paciente pensar vai que ele chega naquele posto de hidratação, que ele tá dependendo daquela hidratação da prova. E chega aquele bolo de gente junto, aquele bolo de bike junto. Ou o staff não prestou atenção nele. Ou acabou, no momento que ele passou ali, acabou a água que estava sendo ofertada. Eu já passei por isso na prova. Então ele não fica sem água. Então ele só vai encontrar água dali 6, 10, 15 quilômetros às vezes. Então eu sempre oriento o meu atleta a levar a sua própria água. Claro que a gente sabe que a água, quanto ela tá fresca, né? Quanto mais gelada ela tiver, quanto mais fresca, melhor até para digestibilidade de toda a suplementação. Mas eu sempre utilizo ali, deixo a água ali como plano B. E o plano A é sempre pegar a água fresquinha da prova. Então, eu tenho uma caramanhola, que a gente chama essa garrafinha, quando ela tá na bike, ela chama caramanhola, e quando ela tá na corrida, ela chama de squeeze. Eu tenho 3 suportes, uma para água e 2 para suplementação. Mais ou menos eu divido que é uma garrafinha de suplementação para cada 90 quilômetros. Então, ali eu vou ter, a prova tem 180 quilômetros. Claro que as provas muito acima de 180 quilômetros, onde eu vou precisar de 3, 4 garrafas, daí o atleta ou ele é dependente de um staff, de uma equipe, ou ele vai ser obrigatoriamente pegar aí a hidratação da prova. Mas normalmente, gente, o nosso atleta de consultório, ele vai aí para as provas de Ironman, para as provas de 180, 200, 250 quilômetros, que muitas vezes dá pra gente se virar aí nessas três garrafinhas.